Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram eles. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Diga comigo, não pegaram nada. Continuando. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Aleluia! O discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, que é mais ou menos uns 100 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Fala comigo, viram ali. Pode ser melhor, viram ali uma fogueira. Peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Queridos, feche seus olhos em nome de Jesus, curve suas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir mais uma vez que o Senhor possa vir, Senhor, com a tua glória nesse lugar. Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, abençoar tudo que será dito, tudo que será falado, que a tua palavra possa se achegar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu confesso que eu prego já faz um tempo, e na minha agenda eletrônica tem mais de 70 esboços, mais de 70 pregações. E quando eu recebi o chamado de estar ministrando, é claro que automaticamente nós humanos já pensamos aquilo, mais fácil. Amém, vou escolher alguma mensagem ali do meu esboço e Deus vai abençoar. Mas na mesma hora Deus falou, não. Eu não quero uma mensagem antiga. Eu quero uma coisa nova. Aleluia. Eu quero derramar algo novo naquele lugar. E quando eu estava no monte, isso foi na quinta-feira, que não teve célula, né? Até o pastor Alessandro falou, aproveite e fica na coberta. Um frio, estava subindo ao monte, orando ao Senhor. E é claro que a gente não coloca nenhum misticismo no monte, porque Jesus ele foi ao monte orar. O monte é um lugar reservado, onde você ora a Deus, onde você busca o Senhor. Eu posso buscar no meu quarto? Pode, claro. Mas quando você busca, quando você separa um lugar, quando você se sacrifica o seu conforto para ir a um lugar, para que Deus possa falar com você, meu amigo, a coisa é diferente. Aleluia. E assim, Deus ele falou ao meu coração. E baseado nesse texto, nós iremos pregar sobre o subordinado tema, o que Jesus tem para mim. Pergunte à irmã que está falando, o que Jesus tem para você? Mais forte, o que Jesus tem para você? Queridos, nós estamos diante de um texto que relata que aqui vemos que os discípulos eles estavam um pouco perdidos, porque o seu mestre, aonde eles estavam caminhando 3 anos e meio, tinha partido, e mesmo que depois de algumas aparições, eles estavam ainda sem rumo, eles estavam ainda sem um futuro a se seguir. Mas esse encontro, nesse dia, alguma coisa mudou para eles. Aleluia!
E assim, nesse período, Pedro, ele estava ali. Vou pescar. Quem sabe estava com o seu tempo ocioso. Vou pescar. E vemos que Pedro, ele era bastante influente. E foi mais 6 homens com ele. Num total de 7 pessoas foram lá pescar. Ficaram a noite toda. E não pegaram nada. E vemos que Jesus, ele sabia que não pegaram nada. E mesmo assim ele fez a pergunta, e aí, tem alguma coisa para comer aí? Queridos, entenda que o que Jesus tem para mim nessa noite, primeira coisa, Jesus, ele tem o peixe. Fala comigo, peixe. Vemos que Jesus, ele tinha o peixe. Mesmo que eles ficaram ali a madrugada toda e não conseguiram pegar nada, Jesus estava esperando os seus discípulos, aleluia. E a primeira coisa que vemos no versículo 9 é um peixe, aleluia. E peixe, o que significa peixe, pastor? Peixe significa salvação. Hoje vai ter salvação na nossa casa. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Está muito baixo. Você crê nisso? Aleluia. Hoje Deus, ele quer te salvar. Hoje Deus, ele quer restaurar a sua vida. Irmãos, vemos que os discípulos, eles estavam perdidos pelas circunstâncias. Irmãos, quem sabe você está aqui nessa noite. Quem sabe você foi um homem mais ativo. Quem sabe você foi uma mulher de Deus mais ativa. E vemos que devido às circunstâncias, você parou de seguir, você parou de caminhar. E você fez como os discípulos, voltou a fazer o que você fazia antes. Aleluia. Mas Jesus, ele tem um recado para você. Jesus continua contando com você. Aleluia. Queridos, entenda, Pedro foi um homem que negou a Cristo. Meu irmão, se alguém trair você, eu duvido que você vai esperar esse fulano com peixe. Se alguém te trair, eu duvido se você vai esperar com uma comida. Não, vou fazer uma comida porque o fulano que me traiu está com fome. Eu duvido. Mas Jesus, ele continuou contando com Pedro, aleluia. Jesus, ele continuou contando com eles. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que passou, o importante é que hoje Jesus te encontra nessa noite, aleluia. E hoje Jesus, ele tem um recado para você, ele continua contando com você. Vemos que Pedro, imagina como estava Pedro. Imagina o coração de Pedro como estava no próprio texto. Ele relata que os outros discípulos, eles foram andando, empurrando o barco. Pedro não. Pedro já colocou a sua túnica, mergulhou para se encontrar com o mestre, porque Pedro estava bastante aflito, porque Pedro, ele tinha cometido um grande erro, e mesmo assim, Jesus estava esperando, aleluia, para saciar aquilo que Pedro queria, porque os discípulos estavam a madrugada toda, ali sem comer, a madrugada toda, diante de uma grande decepção. Quem sabe você entrou aqui, querido, diante de uma grande decepção. Quem sabe no passado você errou muito, mas, querido, nós não estamos aqui para te julgar. Aleluia, estamos aqui para falar que Jesus ainda conta com você, aleluia. Você crê nisso? Diga, irmão, ao seu lado, Jesus ainda conta com você. Aleluia, Jesus conta contigo, querido. É por isso que ele estava lá na praia, esperando ele com peixe. É por isso que estava lá do outro lado da praia, esperando eles com uma comida. Por quê? Porque Jesus ainda contava com eles. E quando vem uma grande decepção, ou quando você comete um grande erro, automaticamente o diabo, ele te acusa. Automaticamente você mesmo se acusa. E você pensa em olhar para trás. E você pensa em voltar para trás. Você pensa em voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Mas, querido, Jesus está aqui para te salvar e para restaurar o seu ministério e para restaurar a sua vida em nome de Jesus. Queridos,
Quem sabe existem pessoas aqui que perderam a sua intimidade e perderam o seu propósito. Queridos, como podemos perceber, durante 3 anos e meio, Jesus, ele ensinou, Jesus, ele explicou, Jesus, ele advertiu para um propósito. Jesus treinou os discípulos para um propósito. E Jesus trouxe você para a casa dele por um propósito, aleluia. Deus tem um propósito na tua vida, você acredita nisso? Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para a sua casa, Deus tem um propósito para a sua família, aleluia. Mas, às vezes, no meio do caminho, acontece algo. E você perde o seu propósito. E você perde a sua intimidade que você tinha antes, aquela intimidade com o Senhor que você tinha antes, aquele propósito com o Senhor que você tinha antes. Quem sabe você antigamente, você tinha mais atenção com a obra, você era mais assíduo nas células, você queria participar das aulas, você queria participar de todas as turmas, mas hoje você está um pouco frio, hoje você está um pouco distante. Hoje Jesus trouxe para te restaurar, hoje Jesus trouxe você, aleluia, porque Jesus tem um propósito grande na sua vida. E podemos perceber que aqui eles perderam a intimidade e o propósito, porque eles andaram 3 anos e meio com o mestre. Dormia e acordava, dormia e acordava, andava, fazia a obra. Eles caminhavam com Jesus. E assim quando Jesus ele morre, eles perderam a intimidade com o mestre. E eles perderam o propósito. Mas Jesus chegou naquele dia para restaurar a vida daquele discípulo. E Jesus está aqui nessa noite para restaurar o seu propósito. Aleluia. Quem sabe você está perdido diante de tantos acontecimentos. Quem sabe você está perdido diante de tantas coisas que estão acontecendo ou que aconteceram na sua família, na sua vida. Queridos, não importa. Jesus ainda conta com você. Jesus ainda conta com você, mesmo que o diabo fale ao seu ouvido, mesmo que o diabo use pessoas para falar que você não serve, que você não presta, o que adianta você seguir e você está tendo esses erros. Querido, não importa, Jesus ainda conta com você, aleluia. Jesus ainda conta com você, querido, porque Jesus, ele te escolheu, aleluia. Jesus te escolheu para você estar aqui nessa noite e ele quer te restaurar. Podemos perceber a grande obra que Jesus tinha na vida de Pedro. Nem Pedro sabia. Nem Pedro sabia o que ele tinha. Nem Pedro sabia o grande propósito que Jesus tinha com ele. E nem nós imaginamos o grande propósito que Deus tem na nossa vida. Às vezes você pensa que, mas os pensamentos do Senhor são muito mais além do que nós possamos imaginar. Jesus tem um grande propósito na sua vida. Jesus quer fazer de você um ganhador de almas, aleluia. Jesus quer fazer de você um líder de célula. Jesus quer fazer de você um homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Jesus, ele quer te usar para muitas pessoas. Jesus, ele quer te usar na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Quem sabe você imagina eu fraco desse jeito, eu não sei falar, eu desse jeito, não tem como Deus me usar. Querido, Jesus ainda conta com você, aleluia. E o que o diabo mais ele quer colocar na sua vida, o que o diabo mais quer colocar ao seu derredor, são pessoas que querem te puxar para baixo. Eu chamo da turma do bueiro, que está lá embaixo e quer te puxar, não está satisfeito de só ele estar lá embaixo, não. Ele quer puxar você ainda. Você que almeja um negócio, almeja fazer uma obra, almeja crescer profissionalmente, tem sempre alguém, para quê? Para que você vai fazer isso? Tá bom, não precisa. Quer dizer, é a turma que quer te jogar para baixo, aleluia, porque o diabo, ele é o único interessado que você não cresça. O diabo é o único interessado que você ande perambulando sem propósito. O diabo é o único interessado que você desista.
desista. O diabo é o único interessado que você pare. O diabo é o único interessado que você volte para trás. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite para falar com cada um de vocês. Eu ainda conto com você. Ora, bandaracala, bandaracai. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Não importa o que você é, não importa o que você fez, querido, Deus ainda conta com você. Nós podemos perceber aqui que Jesus, ele remonta a cena do chamado de Pedro. Lucas 5. Vemos que lá no começo, quando Jesus chama Pedro, aconteceu a mesma coisa. Eles estavam pescando, não conseguiram nada. Jesus, ele fala, lança a rede. Lucas capítulo 5, versículo 11. E assim, o que acontece? Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pode ser o 10 que a gente percebe mais. Como também Tiago, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Se você reparar no texto 5, não vamos procurar para nós não perdermos tempo, mas nesse capítulo 5, está escrito bem claro que quando Jesus ele chama a Pedro, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Eles não pescaram nada, mas quando encontra o mestre, acontece o grande milagre. Acontece o grande milagre, só que existe uma pequena diferença, que quando Jesus chamou a Pedro, lá em Lucas, pela primeira vez, a quantidade de peixe foi tão grande que a rede estava quase arrebentando. E diferente desse texto, que quando Jesus ele fala para jogar do lado direito e vem aquela grandiosidade, quantidade de peixe, diz bem claro o texto, e mesmo com a quantidade grande de peixe, a rede ela não se arrebenta. Aleluia! Queridos, o que Jesus tem para você nessa noite é bem maior de quando Ele te chamou. Aleluia! O que Deus tem para você amanhã é bem maior do que Deus ele tem hoje. Aleluia! O que Deus tem para você no futuro é bem maior do que o dia de hoje. Você crê nisso? Mas, querida, é só para quem crê. Aleluia! É só para quem crê. Se você crê, Deus ele tem algo para você. Deus ele tem algo grande para você. Jesus ainda conta com você. Deixe de fora as pessoas que falam mal. Deixe de fora o diabo que fala ao seu ouvido. Deixe de fora as pessoas que te puxam para baixo. E siga a Jesus, aleluia. Siga a sua liderança. Siga a sua igreja. Que o Senhor Jesus vai mover todos os propósitos que Ele tem na sua vida. Oh, aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Jesus ainda conta com você. Aleluia! Não importa aquilo que você é, não importa aquilo que você fez, Jesus ainda quer contar contigo. Porque, queridos, podemos perceber que depois de tudo que aconteceu, Jesus, ele espera eles na praia com algo de comer. Querido, para nós possamos perceber o cuidado. Já ia fugir a palavra. O cuidado que Jesus teve com os discípulos. Querido, Jesus ele tem cuidado por você. Ele quer cuidar de você, aleluia. Ele tem todo o cuidado. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele vai suprir você naquilo que você precisa. Você acredita nisso, aleluia? Ele vai cuidar de você naquilo que você precisa, aleluia.
Ele vai suprir você naquilo que você precisa. Queridos, entenda algo. Jesus, Ele quer cuidar de você. Jesus, Ele está te esperando, aleluia. Jesus, Ele está te esperando com peixe. Jesus, Ele está te esperando com alimento. Jesus, Ele está esperando porque Ele ainda conta com você, aleluia. Jesus está aqui nessa igreja, nesse altar te esperando. Querido, Jesus, Ele quer te salvar. Jesus quer fazer uma nova aliança. Querido, é hoje o dia da nova aliança, aleluia. Se você entrou aqui e não aceitou a Jesus ainda, hoje é o dia da nova aliança. Se você entrou aqui e você se sente afastado, hoje é o dia da nova aliança. Se você entrou aqui e pensando que você é a pessoa pior que existe no mundo, Jesus, Ele está te esperando, porque hoje é o dia do reencontro que Jesus vai ter com você, aleluia. Você crê nisso? Aleluia. O que Jesus tem para mim? Pergunte a irmã que ao seu lado, o que Jesus tem para você? Fala de novo, o que Jesus tem para você? Pão. Fala com ele. Pão. Onde vemos isso? No mesmo texto em que lemos. Você já pode colocar para mim João 21, versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus, ele, além do peixe, ele estava esperando com o pão. Aleluia. Jesus, ele tem um pão para você nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Labandaracá, lambandaracai. Jesus, ele tem um pão para você. O pão para quê, pastor? O pão é o alimento para continuar. Aleluia. O pão é o alimento para continuar. Querido, não importa apenas o peixe. Aleluia. Jesus, ele vai te salvar nessa noite. Jesus, ele vai te restaurar nessa noite. Mas, querido, a restauração não é para ficar apenas nessa noite, não. A restauração, a bênção, não é para ficar apenas nessa noite, não. Jesus, ele vai te dar o pão também. Para que? Para continuar aquilo que você vai receber nessa noite. Aleluia. O que Jesus tem para mim? O pão. Vemos que o pão é o alimento para continuar. Podemos perceber vários textos onde Jesus ele relata sobre o pão, onde o pão ele simboliza, ele tipifica o alimento. O próprio Jesus disse que eu sou o pão da vida. Aleluia, Jesus é o pão, Jesus é o alimento, aleluia. Então, querido, você vai receber o alimento nessa noite, vai continuar recebendo o alimento para você prosseguir, alimento para você continuar. Ah, pastor, eu quero me firmar, eu não consigo. Eu quero largar o pecado, eu não consigo. Eu quero mudar, eu não consigo. Querido, o pão que você irá receber nessa noite vai ser o alimento para você continuar, para você seguir em frente, para você seguir em frente do seu propósito. O pão vai servir para você chegar em casa, para que as palavras dos seus familiares não atinjam o seu coração, mesmo todo mundo ao contrário na sua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, mesmo todo mundo contra. O alimento, o pão, vai servir para você continuar no seu propósito. Queridos, porque percebemos que as pessoas falam, na igreja é mais fácil, na igreja é muito bom adorar, na igreja é muito bom pular, na igreja é muito bom falar em língua, mas quando chega em casa, vem logo alguém querendo tirar a minha bênção. Querido, quando você tem um pão, quando você se alimenta do pão, querido, não há dificuldade, você continua. Aleluia, não há dificuldade, você continua. Não há palavra ao contrário, você continua. Não há, aleluia, não há dificuldade nenhuma que pare aquele que alimenta do pão da vida, que é Jesus. Quem quer o pão da vida aqui nessa noite? Quem quer o pão da vida? Aleluia, o pão da vida está aqui e ele é Jesus. Aleluia. No livro de 1 Reis, capítulo 19, narra a história de profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 6. Vemos que o profeta Elias, ele foi caminhando ao deserto. E assim, depois de uma grande frustração, o profeta Elias, ele estava caminhando ao deserto. E ali ele parou.
E ali ele desistiu. E Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre as brasas. Aleluia! As brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou. De novo, versículo 7. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte do Senhor. Aleluia! Querido, eu não sei se tem algum padeiro aqui ou algum nutricionista, mas eu quero saber a receita desse pão. Que vai fazer você caminhar 40 dias e 40 noites, querido. Não há receita, porque esse pão vem do céu. Aleluia! Não há receita, porque esse pão vem do céu. Quando você é alimentado pelo Senhor, você faz coisas maravilhosas. Aleluia! Quando você é alimentado pelo pão que vem do céu, querido, você faz coisas que ninguém acredita. Quando você é alimentado pelo Senhor, você não para, você caminha. Oh, aleluia, o pão do Senhor estar aqui nesse lugar. Aleluia. Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que comem do pão e continuam prostrado. Como Elias. Elias, na primeira aparição do anjo do Senhor, ele estava lá, prostrado, derrotado, pedindo a morte, com medo, frustrado. E assim, o anjo do Senhor foi lá, concedeu-lhe o pão, a água. Elias comeu, bebeu e continuou prostrado. Existem pessoas que comem do pão, mas preferem continuar prostrado. E tem aquele tipo de pessoa que come do pão, se levanta e segue adiante. Quem você vai ser? Será que você vai ser aquele que vai comer do pão e vai continuar prostrado? Vai continuar fazendo as mesmas coisas daquilo que você fazia antes? Ou você vai receber o alimento nessa noite? E você vai seguir adiante. Aleluia. E você vai seguir adiante para o seu propósito. E você vai seguir adiante para o seu chamado. E você vai seguir adiante para aquilo que Deus ele quer ministrar na sua vida, no seu ministério, no seu futuro. Aleluia! Pega o alimento do Senhor. Pega o que você está recebendo nessa noite. É claro, não só nessa noite, mas em todos os cultos, em todas as reuniões, em todas as células que você participa. Pegue todo o alimento que você recebe, querido, e use para você continuar. Aleluia. Infelizmente pregamos, os líderes de célula pregam, nós aconselhamos e as pessoas ouvem o conselho, mas preferem continuar prostradas, preferem continuar no mesmo lugar. Querido, não seja esse tipo de crente, não seja esse tipo de pessoa, seja a pessoa que vai fazer a diferença a partir dessa noite. Aleluia. Seja uma pessoa que vai fazer diferença, vai pegar desse pão e vai caminhar, porque Jesus está contigo. E quando Jesus está contigo, você faz coisas maravilhosas. Aleluia. Queridos, entenda que Deus, ele não vai te dar o que você pede, e sim o que você precisa. Querido, isso é uma coisa que o Espírito Santo ministrou forte no meu coração. Nesse mesmo texto, o profeta Elias, ele estava tão frustrado que ele pediu ao Senhor a morte. Ele caminhou, ele parou e falou: chega, Senhor, basta. Eu sou pior do que meus pais. Me mata, me leva. O profeta Elias pediu a morte. Mas Deus, ele deu para ele, não o que ele pediu, mas sim o que ele precisa, que é o alimento para continuar. Às vezes nós ficamos frustrados, porque Deus não dá o que a gente pede. Mas, querido, Deus, nosso Pai, ele vai te dar aquilo que você precisa nessa noite. Aleluia. Ele vai te dar o alimento certo para você continuar. Ele não vai te dar apenas aquilo que você pede. Ele vai te dar aquilo que você
precisa. Você crê nisso? Aleluia! Querido, entendo que não é a hora de parar. Fala, irmão, do seu lado, não é hora, mas fala, não é hora de parar. Querido, é por isso que Jesus já apareceu na praia lá, porque não era hora de parar. É por isso que Deus, ele entregou para o profeta Elias o pão, porque não era a hora de parar. Aleluia! Mesmo que você esteja com razão. Eu vou corrigir a frase. Mesmo que você ache que tem razão. Quando nós prosseguimos ao texto de Elias, no seu versículo, mesmo capítulo, no versículo 14, vemos que ele começa a dialogar com Deus e ele se acha na razão por ter parado. Se quiser, pode colocar aqui, por gentileza. Ele se acha na razão de ter parado. E assim, Elias, ele se achou na razão de estar ali, parado, prostrado. E é sempre assim. Quando você acha, quando você está frustrado, quando você está desanimado, você sempre se acha na razão de estar parado. Você sempre acha um motivo para você parar. Mas podemos perceber que o profeta Elias, ele mesmo achando que tem razão, não é a hora de parar. Diga, irmão, do seu lado, não é hora de parar. Por que não é hora de parar, querido? Porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Aleluia. Porque não é hora de parar, queridos. Diz assim, 1 Reis 19, versículo 14. Respondeu ele quem? O profeta Elias. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu pacto, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas, a espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Quer dizer, mesmo ele se achando que estava certo, não é hora de parar. Querido, quando vinha ao seu coração a hora de parar, e percebemos que o diabo, ele é o pai da... Mas para ele te parar, ele fala a verdade. Para ele levar você para o buraco, ele assopra no seu ouvido uma verdade. E você tem que parar e analisar que isso que vem aos seus ouvidos não pertence ao Senhor. Porque a ordem do Senhor é sempre prosseguir. A ordem do Senhor é sempre avançar. A ordem do Senhor é sempre seguir. A ordem do Senhor é sempre ir. Então, mesmo que você ache que tem razão, não é hora de parar. Mesmo que você ache que você está sozinho, não é hora de parar. O profeta Elias ainda falou com Deus. Senhor, eu fiquei sozinho. Todos se curvaram a Baal e eu fiquei sozinho. Aí Deus responde para o profeta Elias. Ô, profeta, você não está sozinho. Eu deixei 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Aleluia. Então, queridos, você não está sozinho. Não é hora de parar. É hora de você pegar o pão nessa noite, o pão vivo que desceu do céu e continuar. É hora de você pegar o pão vivo que desceu do céu, porque não é hora de parar, queridos. O diabo, ele tenta te parar, o diabo, ele tenta de qualquer forma frustrar os seus planos, os seus pensamentos, mas o Senhor, nessa noite, ele chama você, ele chamou você aqui nessa noite para falar que não é a hora de parar. Por quê, querido? Porque Deus, ele tem grandes planos para a sua vida. E mais que o diabo quer fazer é parar você. Satanás, ele quer te parar, Satanás, ele quer travar você, mas em nome de Jesus, receba do pão, receba do alimento nessa noite, aleluia, receba do alimento do Senhor, que o Senhor, ele quer te alimentar para você seguir em frente. O que Jesus tem para mim? O peixe. O que Jesus tem para mim? O pão. O que Jesus tem para mim? A brasa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Terceira coisa que vemos no versículo em que lemos, no João 21, versículo 9. Terceiro elemento que Jesus tinha para os seus discípulos. Tinha um fogo, aleluia. Tinha brasa. E Jesus tem fogo para você, aleluia. Jesus tem fogo para você, aleluia. Jesus, ele tem brasa para você, aleluia. Jesus, nessa noite, ele quer derramar o fogo dele sobre a sua vida, aleluia. Jesus quer derramar o seu poder sobre a sua vida nessa noite. Queridos, entenda que o Senhor Jesus, ele quer cuidar de você. O Senhor Jesus, ele quer te cuidar. E naquele reencontro, o que não poderia faltar era a brasa. Quando aconteceu com o profeta Elias, tinha um pão sobre as brasas, aleluia. Querido, todo reencontro, aleluia, todo reencontro, todo chamamento, existe fogo, existe brasa. E o Senhor, nessa noite, ele vai te responder com fogo em nome de Jesus, aleluia. O Senhor, ele quer revestir a sua igreja nessa noite. Pergunta ao irmão que está ao seu lado, você quer ser revestido? Qual foi a resposta dele? Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quer te revestir nessa noite. Jesus, ele quer revestir você de poder. Queridos, entenda algo. O revestimento é diferente de você receber o Espírito Santo. Podemos perceber isso no próprio texto, onde lá em João, capítulo 20, versículo 22, os discípulos, eles recebem o Espírito Santo. Quando os 11 discípulos estavam ali acuados, naquela casa, sendo perseguidos, aparece-lhe Jesus. Ele fala um shalom. E ali ele assopra o mesmo sopro que aconteceu lá no Éden. Jesus assopra sobre os discípulos e fala, recebam o Espírito Santo. Aleluia! E ali acontece o batismo. Os discípulos, eles são batizados pelo Espírito Santo. Sendo que o batismo só não é suficiente. Precisavam de um revestimento. Aleluia. Precisavam-se de um revestimento, que aconteceu em Atos 2. Então, antes os discípulos, eles foram batizados, receberam o Espírito Santo, e depois eles foram revestidos de poder. Aleluia. A igreja hoje, ela precisa ser revestida de poder. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Queridos, porque não existe evangelho sem almas. Não existe evangelho sem pessoas. Então, querido, Pedro, ele só ganhou tantas almas depois que ele foi revestido de... Pode me ajudar? Depois que ele foi revestido de... Então, queridos, podemos perceber que aqui no versículo tema, onde eles foram pescar, João, ele estava ali no meio, e João também foi batizado pelo Espírito Santo, e mesmo João ali recebendo de Jesus o sopro do Espírito Santo, eles estavam ainda perdido, ele estava ainda sem propósito, ele estava ainda sem destino. João, ele não ousou pregar, João, ele ousou a pescar, mas a partir do momento que João foi revestido do poder, aí a situação mudou, a situação virou. João não foi pescar, João, ele foi pregar, e João, ele ganhou 3 almas em uma só pregação. Aleluia. Oh, quem quer ser revestido de poder, levanta a mão, dá glória a Deus aí. Aleluia. Jesus, Deus, ele quer revestir a igreja de poder, aleluia.
Hoje em dia, queridos, nós estamos passando por uma grande situação, onde o diabo ele quer envergonhar muitas pessoas. Estamos passando por muitas situações onde Satanás ele quer confundir a igreja. Nós percebemos aí em várias redes sociais muitas pessoas fazendo vexame, fazendo vergonha. É quase todo dia um vídeo de alguém fazendo um monte de besteiras. Você já viu? Já viu isso? Quem já viu? Levanta a mão. São muitos vídeos. E o que tem acontecido? Por causa dessa grande galera que está sem temor nenhum, que perderam totalmente o respeito pelo Espírito Santo. Você se limita a ser revestido de poder. Porque se aparecer alguém aqui pulando, marchando, vai logo linkar lá, tá que nem aquele vídeo que eu vi. Mas aquele vídeo que você viu, as pessoas estavam debochando, as pessoas estavam sem temor. Então não é por causa de uma grande maioria que faz o errado que você vai deixar de fazer o certo, aleluia. Não é por uma grande maioria, aleluia, que faz uma vergonha com o evangelho que você vai deixar de receber o Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque se fosse assim, a gente ia fechar a igreja. Porque o que tem de igreja aí pregando o que não é verdade, o que tem de igreja aí envergonhando o evangelho não está no gibi. Então, por causa dessa grande multidão que faz o errado, nós, da Igreja Renovar em Laranjal, vamos parar de pregar? Vamos parar de ministrar? Não, nós iremos continuar fazendo o certo, aleluia. E fazendo certo, o Senhor, Ele vai operar maravilhas, aleluia, e milagres aqui neste lugar, aleluia. Porque a igreja precisa ser revestida pelo Espírito Santo. Batizado, você é. Porque é uma grande mistura, né? Quando você recebe, aceita ao Senhor Jesus, você é batizado. O Espírito Santo, você se torna morada do Espírito Santo. Mas isso não é o suficiente para você ganhar as guerras. Isso não é o suficiente para você ganhar as batalhas. Isso não é o suficiente para você cumprir aquilo que Deus chamou você. Isso não é o suficiente para você ganhar almas. O que é o suficiente para você ganhar almas, aleluia, é você ser revestido de poder, aleluia. Você precisa ser revestido, você precisa buscar ao Senhor, você precisa buscar falar em línguas, você precisa buscar falar, aleluia, ao Senhor. E você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso, queridos. Fala em línguas, edifica a si mesmo. Me responda uma pergunta. Tem lugar melhor para você se edificar do que na igreja? Existe, igreja? Não existe lugar melhor do que você edificar do que aqui na presença do Senhor. Não existe lugar melhor de você se edificar, para você se encher aqui na casa, aleluia, junto com seus irmãos, em comunhão. Não tem coisa melhor, não tem lugar mais importante. Eu posso falar em casa? Pode, mas aqui na igreja não tem coisa melhor, não tem lugar melhor do que você receber do Senhor, do que aqui na igreja, do que aqui, aleluia. Então, percebemos que ao longo do tempo, as pessoas estão deixando de lado o revestimento, as pessoas estão deixando de lado o falar, as pessoas estão deixando de lado isso. E quando você deixa de lado, querido, algo tão importante que é o revestimento, você não tem força para prosseguir. E você caminha, e lá na frente você cai, e lá na frente você para. Por quê? Porque o crente sem poder, ele é palha. O crente sem poder, ele não consegue vencer. O crente sem poder, ele não continua. O crente sem poder, ele para. O crente sem poder, ele não vence o diabo. O crente sem poder, ele não consegue, aleluia, ganhar almas. Então, querido, acredite, você precisa receber o poder do Senhor.
Você precisa receber de Deus, queridos. Entenda que quando eles receberam o Espírito Santo, eles falaram língua. Atos 2, versículo de número 4. Quando nós percebemos isso, já estamos terminando. Atos capítulo 2, versículo 4. Versículo 2. Todo mundo conhece? Vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras. Conforme o Espírito lhe permitia que se expressasse. Querido, quando você é revestido de poder, automaticamente gera uma evidência. Você é revestido, então você fala em línguas. Você é revestido e você é cheio de poder. Ah, pastor, eu ainda não consigo falar em língua. Querido, você vai receber a unção de Deus. Você vai ser batizado, aleluia. Você vai receber esse dom, aleluia. Por quê? Porque você vai receber se você querer muito do seu coração. Então você precisa ser cheio. Você precisa de autoridade. E quando você fala em línguas, você está aqui se revestindo de poder, revestindo o seu espírito contra Satanás, revestindo o seu espírito contra as lutas diárias. Querido, então, nessa noite, Deus está chamando você para que você seja revestido de poder. Só que, para ser revestido, precisa de uma busca. Então, as pessoas hoje não querem mais buscar. As pessoas hoje estão evitando buscar ao Senhor. Ah, eu prefiro ficar em casa, é melhor. Ah, eu oro de casa mesmo. Eu assisto a igreja, o culto online. Querido, entenda algo. Para ser revestido, precisa ser de uma busca. Então, querido, Deus, Ele quer te encontrar. Quando você busca, você encontra. Aleluia. Sacrifício e provisão, Ele anda de mãos dadas, aleluia, e você vai ser cheio, você vai ser abençoado nessa noite, porque você veio buscar a Ele, aleluia, você veio buscar a Ele, então você vai ser cheio da presença do Senhor. Nós podemos perceber em outros textos, Atos 19, versículo 6, Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos. Diz assim, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles quem? O Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. Querido, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas nosso tempo é curto. O que eu quero que você entenda, quando o Espírito Santo pousa sobre você, você começa a falar. Você começa a falar em línguas. Você começa a profetizar, aleluia. Você começa a receber de Deus. É isso que você precisa buscar, a manifestação. E uma coisa que a gente pode entender melhor, que quando, em Atos 2, quando os apóstolos, as 120 pessoas estavam lá reunidas, e receberam o Espírito Santo, percebemos que, pode botar aí para mim de novo, Atos 2, versículo 4. Eu quero que você entenda algo, queridos. Eu não estou aqui para fazer um debate teológico, mas eu estou aqui para pregar aquilo que Deus colocou em meu coração. Como eu disse, eu tinha várias mensagens, eu queria pregar outras, mas Deus não. Você vai pregar essa, porque eu quero revestir a minha igreja. Eu quero alimentar a minha igreja, aleluia. Como lemos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. E, vamos lá, 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma.
atônicos e maravilhados, perguntavam, não são galileus todos eles que estão falando? 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós na nossa língua materna? Querido, se você parar e perceber, eles falaram em línguas, mas todos aqueles judeus de todas as nações, medos, elamitas, entre outros, ouviram em sua própria língua materna. Eles falaram. Os discípulos, eles receberam. E apareceu umas línguas como de fogo. Eles começaram a falar em línguas naquela casa lá. Mas o que estavam ali, ouviram cada um de sua língua materna. Quando a manifestação do Espírito Santo vem junto a glória do Senhor enchendo a sua vida. O poder do Senhor para continuar. E eu quero orar por você. Porque o poder do Senhor está aqui. O Senhor, Ele quer te encher de poder. Então, queridos, entendam que o Senhor, sim, se não precisasse de revestimento, só haveria o recebimento. Amém ou amém? Então, Jesus só liberaria o ruar, o sopro. E pronto. Estão liberados para cumprir a sua missão. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, eles receberam o Espírito Santo. E depois eles foram revestidos de poder. E você que aceitou a Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas você precisa ser revestido de poder para continuar. Você precisa ser revestido de poder para continuar. E como ser revestido de poder buscando ao Senhor? Como é ser revestido? É buscando o Senhor. Se você ainda não fala em línguas, começa a dar glória, dar glória, dar glória, dar aleluia, dar glória, dar aleluia, dar glória, dar aleluia. Daqui a pouco a língua começa a enrolar e você já vai falando e você já foi batizado em nome de Jesus, aleluia. Eu já vi na minha vida ministerial várias pessoas acerca disso. Agora, quando falamos de Coríntios, para a gente terminar, vemos que lá em Coríntios, o apóstolo Paulo ele dá uma regrinha básica sobre o falar de línguas. Mas, se a gente percebeu, o povo de Corinto era um povo totalmente diferente da igreja Renovar em Laranjal. O povo da igreja de Corinto era um povo mal educado, querido. A gente percebe isso em Coríntios 11, onde Paulo ele descreve como é a ceia. Porque o que estava acontecendo na ceia, sendo que a ceia na época era totalmente diferente. Era uma mesa posta, as pessoas iam lá e se alimentavam e comiam juntos. Só que tinha uns atribulados, cheios de fome. Chegavam antes, comia tudo e não deixava para quem ia vir. Um povo desse tem educação, querido? Sim ou não? Sim ou não? Um povo sem educação. Agora, imagine no manifestar da glória do Senhor. Imagine a bagunça que era. E sendo que o culto de antes não era o culto de hoje. Não tinha um púlpito, não tinha um microfone. Então, era totalmente diferente. Então, onde um falava aqui, outro falava lá, então era uma bagunça generalizada, porque era um povo sem instrução. Paulo, sabendo disso, ele envia a carta e fala, vamos ser bagunça, enquanto um fala, outro interpreta, enquanto só um ou dois que falam. E assim ele deu a ordem para aquela ocasião de um povo sem educação. Totalmente diferente da igreja Renovar em Laranjal. Amém, querido? Infelizmente,
As pessoas pegam esse caso e colocam nos dias de hoje. Que estamos, ninguém aqui em suma pregação vai levantar e vai falar em línguas. Aqui não tem bagunça, aqui não tem zona, porque aqui é a igreja do Senhor Jesus. Porque somos um povo educado. Então, queridos, entendam algo. O Senhor, Ele quer que você seja revestido de poder. Então, não deixe nada que atrapalhe o seu revestimento. Não deixe que nada atrapalhe aquilo que você quer receber. Não deixe que nada atrapalhe aquilo que Deus tem para você. Porque nessa noite, Deus ele tem um peixe. Nessa noite, Deus ele tem um pão. E nessa noite, Deus ele tem um fogo. Deus ele tem um revestimento para a sua vida. Assim como ele fez com aqueles discípulos, Deus ele quer te revestir de poder. Quem é revestido de poder abre célula, quem é revestido de poder ganha almas, quem é revestido de poder segue em frente, quem é revestido de poder, aleluia, não para, quem é revestido de poder vai até o fim, aleluia. Os discípulos que estavam lá reunidos foram até o fim. Jesus quer que você vá até o fim.